uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 15. Quem vai ser meu ajudante hoje, né? Mateus 15, versículo 21 ao 28. Glória a Deus. Glória. Estão com vergonha? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Mateus 15, 21 ao 28. Pode. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito forte. Eu gravei no grupo, né, que ontem eu estaria subindo ao monte para estar orando, apresentando a vida de vocês e apresentando o nosso culto hoje. E quando eu cheguei lá em cima no monte, eu creio que todo mundo já ouviu essa frase: para toda ação há uma reação, né? E aí eu achava que era uma frase de efeito que alguém tinha escrito, né? Que a gente não é detentor de toda a sabedoria. E eu fui descobrir que, no caso, isso é uma lei que Isaac Newton, ele descobre que para toda ação há uma reação, né? Se você pegar, quem gosta de café como eu, você botar a panela em cima do fogo, quando começa a aquecer, o fogo aquecendo ali, a água ela vai ter uma reação. A mesma coisa quando você coloca dentro do freezer, a água também ela vai ter uma reação. E o Senhor me chamou a atenção para esse texto que nós lemos, que a irmã leu hoje aqui, que na nossa vida, se você pegar a Bíblia, você vai ver que muitas coisas que vários cientistas como Isaac Newton e entre outros descobriram, a Bíblia ela vai nos mostrar também. E nesse texto, eu quero aplicar nessa noite que as nossas ações, elas geram reações. Aquela mulher, ela teve uma ação de sair da onde ela estava para ir buscar a Jesus, para que a sua filha fosse liberta, né? E a gente não vai tem coisas na nossa vida que a gente não vai alcançar sentado. Eu costumo dizer
em todo lugar que eu vou ministrar a palavra, que a oração, eu faço duas junções. Orar mais a ação. E quando esse Isaac, ele fala que toda ação há uma reação. Quando nós temos a ação de buscar ao Senhor, a ação de buscar ajuda, essa ação ela vai produzir uma reação no céu. E muitas vezes o Senhor ele fica esperando a nossa ação para que o milagre que a gente deseja, ou a resposta que a gente espera, ou o sinal de Deus que a gente pediu a Deus aconteça. Aquela mulher, essa mulher, ela tem uma reação de sair da onde ela está, de sair do local, da sua zona de conforto, da sua zona ali, para ir buscar até Jesus. E você vê que Jesus ele usa uma palavra dura, dizendo: olha, eu vim para os filhos da casa de Israel. Jesus dizendo aí: eu não vim para o seu povo, eu não vim para você, mas eu vim para um povo específico. E qual é a reação que aquela mulher tem? Jesus, o Senhor está dizendo que não é lícito, não é legal pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorros. Mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E a ação dessa mulher tem uma reação em Jesus para liberar uma palavra sobre a vida daquela mulher. E muitas vezes a gente quer o milagre do Senhor, né, Nara? Só que o Senhor está esperando a gente agir. Eu falo que quando a gente se movimenta para o reino ele se movimenta em nosso favor. Quando Jesus disse aos seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Álvaro está dizendo: quando você tiver a ação de buscar a minha presença, quando você tiver a ação de ir até mim, o céu ele se movimenta em reação àquilo que você está pedindo, àquilo que você foi levar até mim. E no livro de Daniel, no capítulo 6, vai falar sobre a oração de Daniel. Que Daniel ficou 21 dias em oração e em jejum. E o anjo vai dizer: olha, Daniel, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia que aplicaste em seu coração se humilhar e buscar ao seu Deus. E ele disse: não temas. Sabe por quê? Daniel ele teve uma visão que se levantaria uma grande guerra. E Daniel vai buscar de Deus uma orientação, vai buscar de Deus uma explicação. Entenda uma coisa, que quando a gente se movimenta, quando a gente tem a ação de buscar a presença de Deus, quando a gente tem a ação de colocar a nossa face em busca de Deus, o Senhor, Ele vai reagir do céu em nosso favor. Como o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. Eu poderia ter vários textos bíblicos para mostrar a ação e a reação. E um dos também está no livro de Mateus, quando uma mulher, que a Bíblia não cita o nome dela,
como essa que nós vimos. Mas essa mulher, a Bíblia vai falar que ela gasta tudo que ela tem durante 12 anos procurando a sua cura de um fluxo de sangue. Só que essa mulher, ela vai saber que Jesus está passando pela localidade. E qual é a reação dessa mulher? É sair da onde ela está, é sair do local aonde ela está, afastada de todos, para ir buscar a sua cura em Jesus. E no meio do caminho, a ação dela é dizer: se então somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E quando ela chega em Jesus, a reação qual é? Ela toca na orla, ela toca nas vestes de Jesus. E a sua doença é sarada. A pergunta é: se a lei está dizendo que para toda ação há uma reação, qual é a ação que nós estamos tendo diante do Senhor? Às vezes a ação que eu estou tendo, a gente pode achar que a ação ela está sendo uma ação certa, mas não é a ação a qual o Senhor quer. Mas quando nós tomamos a atitude correta, quando nós tomamos a direção correta, a qual conseguimos chamar a atenção dos céus para milagre, para cura, para aquilo, o mais simples que a gente esteja orando e apresentando. Na semana passada eu falei com o Indinara, o meu milagre está sendo gerado. E para esse milagre ele está sendo gerado, está quase perto de ser concluído. Sabe? Já teve momentos de eu pensar e dizer: pô, não vale mais a pena eu ficar insistindo. Né? Como a missionária Rosana falou comigo: poxa, eu estou tão feliz porque você não desistiu, você insistiu, você teve a ação de ir, de tentar, até você conseguir, até o céu responder em favor da sua vida. Mas será que nós estamos verdadeiramente tendo essa ação para ter uma reação? É igual quando a Bíblia ela vai falar que tudo o que o homem plantar, ele ceifará. É uma ação e uma reação. Tudo o que eu estou plantando, um dia vai chegar a colheita. Tudo o que eu estou plantando no reino de Deus, vai chegar um dia que eu vou receber do reino. Mas qual é a reação que nós estamos tendo diante do Senhor? Eu creio que cada um aqui precisa alguns de um milagre pequenininho, outros de um milagre um pouco maior, alguns de um milagre do tamanho de Salvador, não sei. Mas a gente precisa agir para o céu reagir diante de nós. Deus, Ele não vai dar nada a ninguém de mão beijada. A única coisa que Deus deu assim, sem a gente fazer esforço, e foi algo que foi um favor imerecido, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Se você vê todos os que receberam um milagre da parte do Senhor na Bíblia, eles tiveram uma ação diante de Deus.
Quando Daniel fica sabendo que tem uma lei contra ele, qual é a ação que Daniel ele vai ter? Ele sobe para continuar fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, orar. Só que muitos estão achando, Daniel vai subir, ele vai orar, ele vai ser preso, ele vai ser jogado na cova do leão. E a reação é que os leões agora vai tragar Daniel. Só que a reação do céu em favor de Daniel foi o quê? Fecha a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual é a reação deles diante? Qual é a ação deles diante do rei Nabucodonosor? Nós não vamos nos prostrar diante do Senhor. Nós adoramos ao Deus vivo. Qual é a reação do rei Nabucodonosor? Joga na fornalha. Qual é a ação do céu em favor desses três jovens? É o quarto homem no meio da fornalha. E eu ouvi um pastor falando, que alguém perguntou a ele, mas pastor, a Bíblia diz que não queimou nada. E o pastor disse que queimou sim. Lê o texto direito. O texto vai dizer que eles foram lançados amarrados. Mas dentro da fornalha eles estavam soltos. Umas cordas. Sabe o que é isso? É toda vez que a gente tem uma ação que agrada ao coração de Deus, Deus ele vai ter uma ação, uma reação que vai agradar o nosso coração. Quantas vezes a gente recebeu algo que a gente nem esperava receber? Verdade. Pela uma simples ação que nós tivemos, o céu reage em nosso favor. E aí o que é que eu estou rodando só para dizer para vocês nessa noite? É que a gente precisa ter algumas atitudes diante de Deus. Sabe? Que nós precisamos ter uma atitude. Algumas vezes as atitudes que nós vamos ter, Álvaro, parece loucura para o mundo. Mas Deus tem hora que Ele gosta desses louquinhos que tem essas atitudes de ir para o tudo ou nada com Deus. E Deus, Ele não só move os céus, Ele abre a porta do céu para poder abençoar, para poder levar a cura, para poder levar o milagre, para poder levar aquilo que a gente tanto precisa e almeja e pede todos os dias ao Senhor. Precisamos ter a ação, o agir, para que Deus ele possa se movimentar. Porque a gente não vai receber nada de Deus se a gente ficar simplesmente parado no nosso lugar. Aí você fala assim, pastor, me prove na Bíblia que todos aqueles que receberam algo de Deus, eles precisaram agir. Nós vemos dois exemplos aqui. A mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, Zaqueu, Daniel, o centurião de Cafarnaum, Bartimeu. Todos eles tiveram uma ação. Bartimeu, além da cegueira, ele tinha um povo contra ele, dizendo, cala a boca, ele não vai te ouvir. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele gritava cada vez mais alto. Zaqueu, ele tinha,
quando fala de pequena estatura, eu entendo o que Zaqueu poderia ser anão. Não, você não é anão. E aí a Bíblia vai falar o quê? Que Zaqueu ele sobe em uma figueira brava, cheia de espinho, só para ver Jesus. E Jesus vai dizer, Zaqueu, desce depressa. Então, a gente tira por aí que todos esses, tiveram uma ação diante de Deus para alcançar o seu milagre. Sabe, quando Moisés está ali perto da beira do Mar Vermelho, Moisés ele viu 10 pragas que o Senhor tinha enviado no Egito. Moisés ele já tinha experimentado do poder de Deus. E Moisés, no momento que ele está diante do Mar Vermelho, Moisés ele vai orar. E o Senhor diz a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Moisés, traduzindo, né? A tradução do pastor Tiago, Moisés tem uma atitude. É isso mesmo que Deus quer. Moisés tem uma atitude. Senhor, qual é a atitude que eu vou ter? Você tem o que na mão? Então, usa o que você tem na mão para agir. Estende o cajado. Então, o que é que nós temos na mão hoje para agir a nossa fé? Cada um aqui no seu grau de fé. Alguns mais, outros menos. Outros do tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas é nisso aí que o Senhor quer ver o seu agir. Para você se lançar. Para você não é desafiar a Deus. Mas é dizer a Deus, Deus, eu sei do seu tamanho, eu sei do seu potencial e eu sei o que é que o Senhor pode fazer. Então eu estou agindo a minha fé, eu estou agindo como Hebreus 11 fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E agora eu estou esperando a reação do Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, que quando nós começarmos a ter esse agir, o Senhor ele vai reagir dos céus para abençoar, para livrar, para trazer, para afastar o que não presta. Que nós nesta noite venhamos ter uma ação diante de Deus. Que a gente venha ter fugiu da cabeça agora a palavra. Que a gente possa ter essa atitude diante de Deus. Como centurião. Não precisa que o Senhor vá lá na minha casa não, porque eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Basta apenas uma palavra, ou a atitude de Pedro, sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. É sobre o que o Senhor está dizendo. Como a missionária Rosana ela falou aqui, algo que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir, ele vai agir. Só cabe a nós agora nos colocarmos na posição a qual Deus ele quer. Amém? Amém. Glória a Deus. Ficar de pé para a gente orar. Aleluia, Deus.